Olha, existem boas estratégias para memorizar vocabulário e memorizar qualquer coisa, Tomás. Não é só vocabulário, não. Mas essa técnica que eu vou ensinar para vocês casou muito bem com o ensino de Uhum. idiomas. Na verdade, é uma técnica que foi desenvolvida, é um conhecimento desenvolvido por um alemão lá no século XIX. Ele se chama Hermann Ebbinghaus e ele começou a estudar o que ele chama de curva do esquecimento. Uhum. Então, sempre que você aprende alguma coisa, existe um gráfico que ele mapeou com milhares de pessoas num estudo muito longo. Depois esse estudo continuou lá no Canadá. Ele fez um mapeamento da porcentagem que você consegue guardar daquilo que você Uhum. estudou. Não necessariamente um idioma, qualquer coisa. E ele percebeu que quando você faz revisões em determinado, tem um tempo específico que você tem que fazer essas revisões, você consegue vencer essa curva do esquecimento. Ou seja, você consegue não esquecer. Então, é uma forma, é um macete que a gente tem de programar o nosso cérebro para que nós não esqueçamos do vocabulário que a gente aprende, por exemplo, do Uhum. alemão. Então, essa técnica se chama repetição espaçada. Ok. E hoje em dia é a técnica de memorização mais utilizada. Inclusive, a gente fala muito sobre ela no Clube de Alemão. E eu acho que hoje em dia, basicamente, todo mundo que estudou algum idioma já ouviu falar. Né? Se a pessoa não ouviu falar nessa técnica, ela deve ter ouvido falar no Anki, Quizlet, que são esses Isso. aplicativos que eu posso até falar um Isso. pouquinho, né, sobre eles, mas a inteligência por trás desses aplicativos tem a ver com a repetição Ah, olha espaçada que só. começou lá com esse estudioso Não, faz todo alemão. sentido, né? Porque Então, se tu quer aprender basicamente, uma coisa, não adianta tu ficar lendo, né? Às vezes passou uns dias você já não lembra, né? Mas se tu revisar, com certeza não faz sentido. e é É natural, natural. Tomás, é natural. Não é uma coisa assim que as pessoas falam assim, ah, mas eu não consigo guardar o vocabulário. Isso é tão normal. Isso eu falo com os meus alunos. Por exemplo, você estava falando dessas aulas que a gente oferece nos fins de semana, aos sábados, essas aulas gratuitas, né? Sempre alguém fala o seguinte, Alex, eu não consigo memorizar aquilo que eu aprendo. Aí eu falo para os alunos, se você sair daqui com 40% do Nossa, que eu nossa, é um entreguei, monte. para É um mim vocês monte. É estão um monte. assim dando um É, show, é. né? Então, basicamente, a gente tem que criar uma estratégia de revisão, tá? Isso tem muito a ver também com a metodologia que você usa para poder aprender o idioma. Então, você tem que aplicar a revisão. Sempre que você for estudar um novo tópico, quando a gente está estudando alemão, a gente começa lá no básico, a gente começa com o gênero de substantivos, a gente fala sobre os verbos no presente, conjugação e tudo mais e você vai crescendo ao longo do tempo. Só que, antes de você passar para um próximo tópico, é importante que você faça a revisão do tópico Uhum. anterior. Então, basicamente, tá, a grosso modo seria isso: você fazer revisões num tempo específico e daquilo que você mais precisa revisar. Mas aí você me pergunta, Alex, como que eu sei o que eu preciso revisar? O que eu preciso realmente estudar Uhum. mais? Fica um pouco assim, É né, difícil, né? abstrato. É, é difícil saber. Por quê? Porque a gente não para pensar, eu sei mais isso do que Uhum. aquilo. Né? Eu me lembro de quando eu era bem jovenzinho, estava na Alemanha, estudando, e a gente tinha uma prova de francês. Na Alemanha, eles têm a mania de comprar esses bloquinhos de papel, e tudo que a gente estudava, a gente escrevia nesses bloquinhos de Uhum. papel. Você já deve ter Sim, visto, sim. né? De duas páginas, assim, né? Na verdade, dupla face, né? Então a gente colocava, por exemplo, a palavra em inglês ou a palavra em francês de um lado desse cartão e do outro lado a gente colocava em alemão. E a gente juntava esses cartões e a gente ia tentando, tirava, por exemplo, um cartão com uma palavra em francês, que a gente tinha francês na escola. Aí a gente falava a palavra em alemão, virava o cartão. Se tivesse correta, a gente guardava numa caixinha de palavras que a gente Uhum. acertou. Se tivesse correto, mas eu demorei muito tempo para poder acertar, a gente guardava numa caixinha intermediária. E se eu tivesse errado, eu colocava na caixinha de palavras erradas. Só que aí, o que, que acontece? No final disso tudo, a gente tinha 3 caixas e a gente fazia isso manualmente mesmo, tá? A gente tinha Não três tinha. Não tinha caixinhas, que na aplicativo, né? verdade eram não tinha, eram uns estojinhos que a É. gente colocava com os cartõezinhos, e a gente começava a revisão no outro dia pelas palavras que a Uhum. gente tinha errado.
Só que hoje em dia existem algoritmos que já fazem isso. Então tem um aplicativo que se chama Anki. O Anki ele é gratuito para o computador, tanto para Apple quanto para PC, e ele é gratuito para o Android também. No iPhone, o aplicativo, você precisa comprar esse aplicativo, mas tem um outro que se chama Anki App, app com app, né? Que ele é gratuito e faz a mesma coisa. Basicamente, ele integra esse conhecimento da repetição espaçada e ele funciona da seguinte maneira: você aprende um vocabulário, sempre que você aprendeu, por exemplo, um substantivo novo em alemão, você vai lá, digita, você vai criar como se fosse um baralho nesse aplicativo, tá? Como se fossem esses cartões que eu usava, por exemplo, na escola, e você vai colocar o que você acabou de aprender, vamos supor, uma palavra, pode ser uma frase, pode ser uma conjugação de um verbo, e ele apresenta frente e verso, e no verso você coloca a resposta. Depois que você salva esses vocabulários, você vai, às vezes você está numa fila de banco, está fazendo alguma coisa na rua, está num transporte público, você vai pelo celular e começa a se tomar essa matéria. Entende? E ele mesmo vai percebendo se você vai errando ou se você vai acertando, e ele vai definindo o tempo que ele vai demorar para te mostrar de novo aquela palavra. Então, por isso que a gente fala de repetição espaçada. Aquela determinada palavra ou aquele conceito, ele vai ter um espaço entre uma repetição e outra. Tá? Essa seria, de longe, assim, a técnica mais avançada para a retenção aí do vocabulário, de realmente memorizar.